Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela bênção deste sábado, pela bênção de estarmos aqui na igreja, pela bênção da Tua presença. Queremos suplicar-te, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor aceite o nosso louvor, a adoração a Ti por tudo que Tu és. Aceita, Pai, também nossos dízimos e ofertas, nossa contribuição para o projeto do grande conflito, que alcance milhares e milhares de almas que estão sedentas, Senhor, de conhecer a Tua palavra, o Evangelho. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor abençoe também aos doentes da nossa igreja, os que nos assistem também, aqueles que estão enlutados. Temos famílias enlutadas em nossa igreja, irmãos e irmãs queridas que perderam aqueles a quem amavam. E peço-te, Senhor, que o Senhor conforte, nos dando bálsamo do Teu Espírito, de modo que a esperança de que Jesus em breve irá restaurar todas as coisas. Queremos pedir-te também, Pai, humildemente, nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos revele a Tua vontade e Teus ensinos para nós. E usa, Senhor Deus, humildemente te peço, com o perdão dos meus pecados, usa a mim, Pai, para falar aquilo que o Senhor tem para falar a nós. A palavra do Senhor, palavra de esperança, palavra de salvação, de graça. Nós oramos e pedimos tudo isso, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, amém? Quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia no livro de Êxodo. Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. Encontraram todos ali? Versículo 21 e 22. 13, 21 e 22. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. O povo de Israel, a caminho de Canaã, tinha uma constante companhia. O povo do Senhor, a caminho da terra prometida, tinha um sinal visível da presença de Deus com eles. E esse sinal visível da presença de Deus com eles era a coluna de fogo à noite, que os iluminava e aquecia no frio gelado do deserto, e também a nuvem, que durante o dia os protegia do sol causticante também do deserto. A nuvem e a coluna os acompanharam em todos os momentos, durante toda a jornada a caminho de Canaã. Só que essa coluna e essa nuvem que os guiava, quando a nuvem começava a se movimentar e a se afastar, o povo levantava o acampamento e agora ia seguindo a nuvem que indicava para eles o caminho. Interessante que quando nós olhamos
a forma como Deus os estava a guiar rumo a Canaã, nem sempre os caminhos que eles esperavam seguir foram os caminhos que Deus os guiou através da nuvem e da coluna de fogo. Eles passaram pelo Mar Vermelho, não precisavam. Eles passaram por Mara, não havia necessidade de passar por ali. Eles passaram por tantos outros locais que eles murmuraram, se voltaram contra Deus, se voltaram contra Moisés, porque não aceitaram a guia do Senhor. Existem momentos em nossa vida que não é diferente. Eu sei que falo nessa manhã para alguém que está aqui na igreja, ou que está nos assistindo, que está passando por momentos difíceis na vida, dificuldades, lutas. Você entregou o seu coração e sua vida a Jesus. Você tem confiado na guia de Cristo para a sua vida. Você tem confiado que Deus é o seu Deus e tem te guiado. Mas você tem passado por provas, dificuldades, por lutas, não sei quais são as lutas, uma tragédia que aconteceu na sua vida, uma doença que está batendo a porta de alguém da sua família, ou mesmo da sua vida, a perda de um emprego, a expectativa de um negócio que você esperava fechar, concluir e não foi concluído. Lembre-se, em nome de Jesus eu falo, embora os caminhos que você esteja seguindo, tendo uma vez entregado o seu coração a Jesus, possam parecer não ser os melhores aos teus olhos, mas são os melhores caminhos de Deus para você, porque Ele é Deus. E mesmo em meio às lutas e tribulações, em meio aos porquês que nós levantamos diante de Deus e não compreendemos muitos porquês, Deus sabe todos eles. E Deus tem sempre por trás de um porquê, um propósito, e o propósito de Deus sempre é salvar. Amém? Salvar. Ele quer te salvar. Ele luta. E Ele te leva à salvação. Ou nós não cremos na palavra do Senhor que diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você crê nessa palavra, diga amém, eu creio. Nós poderíamos traduzir esse texto também da seguinte forma: Deus, em todas as coisas, contribui ou coopera, trabalha para o bem daqueles que amam a Ele, e este bem é a salvação eterna. Amém? Deus seja louvado. Eu gosto muito de uma música do Robson Fonseca, é um cantor adventista, posso dizer um amigo, já estive com ele muitas vezes, e um amigo do coração ali. Ele diz assim: por maior que seja o seu sonho, diz a canção, o sonho de Deus é maior. Pena que eu não sei cantar como ele, senão eu cantaria. Mas ele canta muito linda essa música. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje pode até não entender, pois só pede o que cabe nas suas mãos. Infinitos são os sonhos e os planos de Deus para você. Amém? Infinitos são os planos, os sonhos de Deus para você. Isaías capítulo 63, falando da jornada do povo do Senhor em direção a Canaã, Isaías relata o seguinte, capítulo 63, versículo 8 e 9, porque ele dizia: certamente eles são meu povo, são filhos que nunca me trairão, dizia o Senhor. Ele se tornou o Salvador deles. E esse é um verso que eu gosto muito na Bíblia, diz: em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou, porque
por seu amor e por sua compaixão, Ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Amém? Que mensagem, que passagem bíblica, falando o povo a caminho de Canaã, o povo sendo guiado pela nuvem da presença do Senhor, da coluna de fogo que era um sinal visível da guia e proteção de Deus. E diz que o Salvador estava sempre com eles, e em toda a angústia deles, Ele, o Senhor, se angustiou. Falo para alguém cujo coração está angustiado: o Senhor está contigo. Ele não só sabe da tua angústia, mas Ele sente contigo a tua angústia. Amém? Ele sente contigo a tua angústia. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Você pode dizer: Ele é quê? Esse é o meu Deus. Embora os caminhos não sejam que eu escolheria, os caminhos dele são melhores para mim. Jesus acompanhou o seu povo em todo o caminho. Ele nos acompanha em todo o nosso caminho. Deus os guiou em todos os momentos. Deus guia o seu povo. Deus guia você. Deus guia a tua vida. Deus guia a sua vida. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 1 ao 4, falando dessa coluna de fogo e a nuvem, Paulo ele fala o seguinte: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, que todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram de um mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Seguir a nuvem, seguir a Jesus. Seguir a coluna de fogo, seguir a Jesus. Se alimentar do maná é se alimentar de Cristo Jesus, que é o pão da vida. Beber da água que saiu da rocha é beber de Cristo Jesus, que é a água da vida. Deus os esteve guiando. Qual o significado dessa nuvem para nós hoje? E tem algum significado? O mesmo profeta Isaías, ele escreve no seu livro, no capítulo 4, versículos 5 e 6 do livro de Isaías, diz o seguinte, você pode acompanhar na tela: sobre todos os lugares do Monte Sião, sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará, notem, Isaías está usando o verbo no futuro, criará uma nuvem durante o dia e uma fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. O Senhor criará. Por quê? Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção e haverá um tabernáculo para a sombra, contra o calor do dia, e para refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías é muito posterior a Moisés, é muito posterior ao caminho que os hebreus fizeram rumo a Canaã. E Isaías, fazendo essa ligação, ele diz assim: o Senhor criará uma nuvem, o Senhor criará uma coluna de fogo, o Senhor criará uma sombra no seu tabernáculo. O que Isaías estava querendo dizer? Apontando para Cristo Jesus. Ele, Isaías, como um grande profeta messiânico do Antigo Testamento, ele está apontando para Cristo. Ele, a nuvem, a coluna de fogo, ele, o próprio tabernáculo. Ele, Cristo Jesus, é o verbo que se fez carne. Descansar à sombra do tabernáculo do Senhor, na certeza da salvação, na certeza da guia do Senhor.
Ele se fez carne. Quando João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra, o verbo se fez carne, literalmente, é uma palavra que nós não temos, foi criada, João criou, João cunhou essa palavra. Está dizendo, e o verbo se tabernacularizou entre nós, se fez tabernáculo. Aquele Deus que colocou o tabernáculo e as tábuas de pedra no deserto e a nuvem que protegia, a coluna de fogo que os guiava. Esse tabernáculo é o próprio Cristo Jesus. E na nova terra, o tabernáculo de Deus vai estar com os homens. E nós seremos povos de Deus, e Ele será para sempre o nosso Deus. Amém? Qual é o significado dessa nuvem? Olha o que diz o salmista, não eu. O que diz o salmista no Salmo 91, salmo este muito conhecido e apreciado por todos. Salmo 91 diz, versículo 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa onde? À sombra do Onipotente. Ele diz ao Senhor, Tu és Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Descansar debaixo da nuvem significa descansar debaixo da proteção de Deus, da guarda do Senhor, da sombra do Onipotente. Significa confiar na proteção de Deus, como Deus protegia o seu povo através da nuvem. Amém? Qual é o significado da luz? A coluna de fogo que à noite aparecia a eles. Vejam o que diz Salomão em Provérbios capítulo 6, versículo 23. Salomão diz, versículo 20 a 23, Provérbios 6, diz, meu filho, guarde o mandamento de teu pai, de seu pai, e não abandone a instrução de sua mãe. Veja, a palavra mandamento e instrução aqui, Torá, guarda a Torá que o teu pai te ensinou, tua mãe te ensina. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar essa instrução o guiará, assim como a nuvem guiava. Quando você se deitar, vai ser como uma coluna de luz à noite. Ele, ela, a instrução, o mandamento guardará. Quando você acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Cristo Jesus, na nuvem, na coluna de fogo, no tabernáculo, no santuário, a luz, representação, e a nuvem do próprio Cristo, significam o seu mandamento, a Torá que deve guiar, que deve ser atada e escrita no coração, na frente e na fronte, na casa, em todos os lugares. Deuteronômio capítulo 6, versículo 9, 6 a 9 diz, fazendo esse texto de Provérbios, refletindo aquilo que Salomão escreveu, ou melhor, Moisés escreveu em Deuteronômio, diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Que palavras são essas? Deuteronômio, mesmo capítulo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25, diz assim, será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem hoje ordenado o Senhor. Quando nós entramos no contexto de Deuteronômio, capítulo 4 até o capítulo 6, é Deus anunciando os seus mandamentos, sua palavra, sua aliança, e essa tem que estar no coração, na mente, em todos os lugares, presente. Os pais inculcando no coração dos seus filhos. O salmista diz, Salmo 19, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Ilumina.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Jesus é a própria personificação dos seus mandamentos, da sua lei, que é um reflexo do seu caráter, do seu amor, que é a sua palavra, que é Ele mesmo, luz que ilumina a vida. Eu convido você para abrir a Bíblia em João, Evangelho segundo João. Abra a Bíblia nesse momento, João capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, diz a palavra do Senhor. João capítulo 1, a partir do versículo 4. Leia comigo. João capítulo 1, versículo 4 em diante. Deixa sua Bíblia aberta em João. Diz assim: a vida estava nele, e a vida era o que dos homens? A luz. João está falando aqui de nenhum outro, senão acerca do próprio Cristo Jesus, Ele o verbo de Deus, a palavra de Deus. Diz assim, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar-se a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas ele apontava para a luz, que é Jesus. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E o verbo, a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Cristo Jesus, a luz. João Batista, ele foi o profeta de Deus, que levou o povo de Deus a contemplar a luz de Deus, que é o próprio Jesus. Quando Jesus aqui esteve, Ele se autodeclarou como sendo a luz do mundo. Vire um pouco as páginas da sua Bíblia e vamos comigo agora ao Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor, João 8. A palavra do Senhor diz assim, versículo 12. João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, o que foi que Jesus disse? Eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Olha para mim, igreja, rapidinho. Nesse exato momento, quando Jesus declarou estas palavras, o povo de Israel estava a comemorar a festa dos tabernáculos. E nesta festa, o povo de Israel deixava de habitar em Jerusalém e nas circunvizinhanças, enfim, deixava de habitar nas suas casas e construía ou montava tendas nas ruas, ao redor dos seus lares. E eles faziam colunas e atavam fogo nessas colunas. E durante a noite, então, eles comemoravam e celebravam esta festa dos tabernáculos, que era o quê? Uma comemoração de quando eles haviam sido libertos do Egito e Deus os conduziu através do deserto para a terra prometida, que era Canaã. E eles estavam ali então, durante esse período da festa, contemplando a coluna de fogo à noite, todos acampados. E de repente Jesus se coloca diante dos líderes e do povo que estavam ali junto dele e disse o quê? Eis, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo? Vocês estão comemorando o tempo em que vocês foram libertos do Egito e ergueram essas colunas e ataram fogo. Eu sou a luz. Sou eu quem estava a guiar o povo durante todo o trajeto, desde o Egito até a terra prometida. Sou eu. Eles estavam seguindo a coluna. Eu sou a luz do mundo.
E aquilo chocou por demais os líderes religiosos ali, judaicos, e começou a haver entre eles ali um embate com Jesus Cristo. E como assim você se declara sendo a luz? Quem é você? Eles começaram a questionar a Jesus. E no versículo 28 do mesmo capítulo 8 de João, diz o quê? João capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando me levantardes? Como assim? E no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14, nós vamos voltar aqui para o capítulo 8, veja quando Jesus está ali a conversar com Nicodemos, aquele chefe ali judaico. Ele diz para Nicodemos, no versículo, deixa eu me ver aqui, 14 do capítulo 3, diz assim: e do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E em João também, ainda no mesmo Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, Jesus disse assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. No versículo 33 ele disse isso, dizia, significando de que gênero de morte ele estava para morrer. Jesus olha para os líderes e diz assim: eu sou a luz do mundo, quando vocês me levantarem. Jesus estava apontando para o deserto, apontando para a rebelião deles, apontando para as pragas que eles receberam por terem murmurado e se afastado do Senhor. E estava não só falando isso, mas dizendo: fui eu quem libertou vocês. Quando Moisés construiu a serpente e ao olhar para ela, vocês seriam curados das serpentes venenosas do deserto que estavam ali a matar aqueles que se rebelaram contra mim, só de olhar seriam salvos. Eu quero que vocês lembrem, eu sou aquele que olhar para mim quando eu for levantado na cruz do Calvário, este será salvo. Jesus ainda disse no versículo 36 do capítulo 8 de João, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está fazendo uma alusão lá, à libertação do pecado, do Egito, do momento em que eles estavam escravos. Versículo 41 em diante, acompanhe comigo. Vós, pois, fazeis as obras do vosso Pai, disse Jesus. Nós não somos bastardos, disseram eles, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus de fato fosse vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas Ele, Deus, me enviou. Versículo 44, Jesus então diz: vós sois do diabo, ele é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, ele jamais se firmou na verdade, porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Esse é o diabo, mentiroso e pai da mentira. A pergunta que eu faço é, para nós refletirmos: os líderes religiosos da nação rejeitaram aquele que era a própria personificação da luz. Será que eu, como religioso, você como religiosa, você que está nos assistindo aí, não importa a sua denominação, seu credo, sua crença, mas que está aí nos assistindo, será que você como religioso, talvez não esteja ali também negando Jesus, mesmo sendo religioso? Como que nós podemos assim fazer? Como que podemos negar Jesus? Sendo nós religiosos, crentes no Senhor, os líderes rejeitaram. Jesus disse
Em Mateus e também em Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesus disse, chorando sobre a cidade de Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que fazes o quê? Matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém não matou somente os profetas e perseguiu os profetas. Matou e perseguiu aquele que havia enviado os profetas. Matou aquele que enviou os profetas. Jesus disse: como eu queria reunir vocês e proteger vocês, como faz a galinha com seus pintainhos ali. Vocês não quiseram. Lembra o Salmo 91? Agora no versículo 4 deste Salmo diz o salmista: Ele, o Senhor, o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A verdade de Deus, que é o próprio Cristo, a luz, a nuvem, a revelação dos seus mandamentos, da sua palavra, é proteção, é escudo. Os líderes diziam que criam em Deus. Os líderes diziam que seguiam a palavra de Deus. No entanto, rejeitaram aquele que era a própria encarnação da palavra. Aquele que era, de fato, Ele mesmo a luz do mundo. Assim foi no antigo Israel. Foi no antigo Israel nos dias de Moisés. Foi com o antigo Israel nos dias de Jesus. E pode estar acontecendo com o moderno Israel em nossos dias. Vejam, descansar à sombra do Onipotente, como disse o salmista, é confiar nele através da sua palavra. Seguir a luz e ser guiado pelos seus mandamentos, como sendo um mapa, é seguir a Jesus, que é o autor da própria palavra. Para o moderno Israel, o sinal visível da guia e direção de Deus é sim a sua palavra e os seus mandamentos. Isaías capítulo 8, no capítulo 8, versículo 20, diz o profeta do Senhor: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a salvação, o alvorecer, a alva, não verão. Você que é crente e irmão, que acredita em Deus, em Cristo Jesus, se há uma notória manifestação de um sinal visível, de um Deus que está a guiar a um povo, desde esse deserto de pecado, rumo à salvação e à Canaã celestial, a luz e esta nuvem se refletem na palavra de Deus e nos mandamentos do Senhor, porque sem os mandamentos de Deus, sem aquele que é uma revelação dos seus mandamentos, que é amor, não há como eu estar seguro da guia do Senhor, mesmo que pareça que eu esteja talvez andando num caminho que eu não gostaria que assim fosse, eu gostaria que fosse diferente, mas se a lei e o testemunho ali estão presentes, esta é a revelação de que Deus está a guiar o seu povo. João, o apóstolo João disse na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3 e 4, e você vai fazer o link com aquilo que nós estamos estudando, com essa revelação. Disse João, o evangelista: nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. O que foi que Jesus disse aos líderes e à comunidade, à nação judaica, quando ele esteve presente nesse mundo? Ei, eu sou a luz do mundo, mas vocês não querem vir a mim para vocês terem vida. Eu sou a revelação da palavra. Aquele que segue aquilo que eu digo pode estar seguro da guia e direção de Deus, do Senhor, mas vocês não são filhos de Deus.
Jesus disse: vocês são do diabo, que é vosso pai, e vocês querem fazer a vontade dele, do diabo. Forte essas palavras de Cristo Jesus, duras palavras de Cristo Jesus. Vocês querem fazer os desejos do diabo, querem fazer as vontades do diabo, ele, o diabo, é vosso pai. Agora, aquele que diz: eu conheço a Jesus e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. João não está aqui falando somente de guardar os mandamentos por guardar os mandamentos, porque aparentemente eu posso ser um guardador do sábado e não estar guardando o sábado. Se eu tiver com a motivação errada, eu não estou assim fazendo, é ou não é verdade? Eu posso estar seguindo a lei de Deus e mesmo assim, só Deus vê o meu coração e sabe se eu estou fazendo certo, mas o sinal visível é se eu estivesse guardando e seguindo, porque o coração só Deus vê. O coração só Deus vê. Por isso o Apocalipse diz: cuidado, ai da terra e do mar, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele desceu cheio de cólera para destruir-vos. Ó, queridos, pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Com toda essa revelação? Tá bom, estou entendendo, mas onde quer chegar com isso? Agora nós vamos à conclusão do estudo de hoje. Isso que nós vamos ver agora é sobremodo importante, ore por isso. Oséias, no capítulo 12, versículo 13, do seu livro, ele diz, Oséias 12, 13: mas o Senhor por meio de quê? Diz para mim, igreja, o Senhor por meio de quê? De um profeta fez subir a Israel do Egito. E por meio de que, igreja? De um profeta o povo de Deus foi guardado. Amém? Havia uma manifestação visível, a nuvem e a coluna, mas era por meio do profeta que Deus guiava o seu povo por onde e como e por que eles deviam seguir a luz e como deveriam seguir a luz, por meio de um profeta. Qual é o objetivo do profeta? Provérbios 29, 18: não havendo profecia, diz Salomão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é o quê? Esse é feliz. Veja, nós estamos estudando nesta série, este é o 9º tema de uma série intitulada Fim dos Tempos, 9º tema. Nós estamos vendo o paralelo do povo de Israel saindo do Egito a caminho de Canaã terrestre, marcado como sendo um paralelo do povo de Deus, do tempo do fim, depois de 1798, depois de 1844, quando as profecias de tempo se cumprem ali, profecias de tempo que marcam o tempo do fim, ou seja, a partir deste tempo, nós estamos vendo esse paralelo de como Deus tem guiado e protegido e abençoado o seu povo e orientado o seu povo. Semana passada, no nosso último estudo, nós estudamos sobre alimentação, lembram ali? Alguns depois perguntaram, mas pastor, mas Jesus comeu carne. Eu disse, mas a mensagem não era para os dias de Jesus. Os apóstolos não era, é para o tempo do fim, o Israel moderno, dieta aqui e dieta aqui, entenderam a ideia ali? Esse é o paralelo. Agora, nós que estamos nesse tempo, no tempo do fim, da mesma forma como Deus levantou um profeta quando a profecia de tempo se cumpriu, dos 400 anos, quando o povo do Senhor estaria no Egito, quando a profecia de tempo se cumpriu, o que foi que Deus fez? Deus levantou um profeta para guiar o seu povo. E note, todas as vezes na Bíblia que aparece uma profecia de tempo, quando a profecia se cumpre, Deus levanta um profeta. Pode observar em todas elas. 120 anos e eu vou dar cabo de toda a carne. Deus levantou um profeta, Noé, para pregar e apresentar que os juízos do Senhor viriam sobre toda a carne. 400 anos e os teus filhos ficarão cativos. Quando a profecia dos 400 anos se cumpre, Deus levantou um profeta, Moisés.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou 490 anos. Quando a profecia dos 490 anos se cumpre, Deus levantou um profeta, João Batista. 1.200 anos estão determinados, 2.300 anos estão determinados ali. E o santuário será purificado. Quando se cumpre a profecia dos 2.300 anos, o que Deus faz? Deus levanta um profeta. Todas as profecias de tempo, Deus levanta um profeta. Mas todos os profetas que Deus levantou foram rejeitados. Foram ou não foram? Seria diferente com o profeta quando Deus cumpre a profecia em 1844, 2.300 anos? Absolutamente não. E de fato esta é uma observação verdadeira de que este sim é um profeta verdadeiro e uma revelação verdadeira profética de Deus para os nossos dias. Noé foi cancelado, João Batista foi cancelado, não foi aceito. O próprio Jesus não foi aceito. Ellen White seria diferente? Tem alguém aí? Alô? Ellen White seria diferente? Moisés não teve culpa por ter sido ele o escolhido por Deus. A propósito, ele disse: Senhor, eu nem sei falar. Agora você vai ver que os outros profetas bíblicos foi a mesma coisa. Nenhum deles se vangloriou do seu chamado. Não almejaram a posição. Foram escolhidos e cumpriram o seu papel. Assim como foi com todos os profetas bíblicos. Não seria diferente com a profetisa do Senhor do final dos tempos, quando Deus manifestou o verdadeiro dom de profecia em Ellen White. Agora, aqueles que rejeitam o profeta enviado de Deus, estão rejeitando o profeta? Samuel fala sobre isso. Samuel é o profeta de Deus, profeta e sacerdote. Samuel no seu primeiro livro ali, ele diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo o que te disser, quanto te diz, pois não rejeitou a ti, rejeitou a quem? A mim, diz o Senhor. Você acha que quando você rejeita o profeta de Deus, como o povo rejeitou no passado, a gente olha no passado, né? São loucos, rejeitaram Moisés, são loucos, rejeitaram ali Samuel, são loucos por rejeitar Isaías, foram loucos por rejeitar João Batista, foram loucos por rejeitar o próprio Cristo Jesus. Mas hoje não é diferente. Então somos loucos por rejeitar o profeta? Não, você não rejeita o profeta. Ninguém rejeita o profeta. Você rejeita o Deus que enviou e escolheu o profeta, porque Deus, Ele escolheu. A escolha foi dele. Rejeitar o dom profético de Ellen White não significa tão somente rejeitar a sua pessoa, mas sim o dom que foi conferido a ela pelo próprio Deus. É mesmo que rejeitar o próprio Deus que a escolheu. E a verdade é que isso tudo já estava profetizado. Apocalipse 12, 17 diz o quê? Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência. O que eles fazem? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O diabo está irado. Por quê? Porque tem o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? A Bíblia diz, não eu. O que diz a Bíblia? Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me ante o anjo aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou servo contigo dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Espírito da profecia. Qual é o tema mesmo dessa série? 9. Em nenhum deles eu mencionei sequer um texto do espírito de profecia. Nenhum deles. Sabe o que isso significa? Significa que para sustentar a nossa fé como igreja adventista do sétimo dia, você não precisa dos textos do espírito de profecia, você precisa tão somente do quê? Da Bíblia.
Só precisa da Bíblia. Aí você pergunta, mas então por que a igreja fala tanto de Ellen White e do Espírito de Profecia? Eu estava algumas semanas atrás na igreja de Tatuí. Está aqui a irmã Clarice, esposa do pastor Marcos, que fui lá atender. Um casal querido, muito querido para nós. E lá eu conheci uma jovem que não aceita o dom profético de Ellen White. E conversando com ela, ela disse assim, eu tenho o fundamento que é a Bíblia, eu não preciso de outro fundamento. Eu disse, você está certa? Absolutamente certa. E Jesus é o fundamento, Ele é a pedra angular, mas é sobre a pedra angular que todo edifício é erigido. Entende? Porque pedra sem angular, fundamento sem edifício, é só fundamento. E edifício sem fundamento não se sustenta. Pois todas as verdades que nós acreditamos vêm das Escrituras. A testemunha fiel e verdadeira de Cristo Jesus mostrou e disse, eu vou dar a vocês o dom profético nos últimos dias. Alguns acusam a igreja adventista do sétimo dia de endeusar Ellen White a ponto de citar seus escritos como se fossem mais importantes do que a Bíblia. Isso é verdade, alguns acusam, sim. E muitos adventistas são culpados por isso, sim. Porque só falam, não é porque Ellen White disse, Ellen White disse, Ellen White disse, porque Ellen White e Ellen White, Ellen White. Não é Ellen White. É Deus. É Deus. Se Deus colocou essa guia, porque Ele tem um objetivo. Deus. Não precisamos, notem bem o que eu vou dizer. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Mas se não seguirmos os conselhos proféticos e como eles nos levam à compreensão da Bíblia, podemos perder a nossa salvação. Entendeu bem? A gente não precisa para salvar, para sermos salvos. Mas se nós não seguirmos, poderemos nos perder. Ellen White, e por que Ellen White? Se eu usar aqui a pregar citação de qualquer teólogo, ninguém vai ficar preocupado com isso. Mas muitos, quando eu cito Ellen White, em alguns dos sermões, ficam incomodados. Por quê? Porque essa é uma prova de que ela é uma profetisa verdadeira. Se eu citar qualquer frase, texto ou ideia do Espírito de Profecia, sem colocar a fonte, todos os que têm bom senso, de qualquer frase, de qualquer ensinamento, vão dizer, esse ensinamento é bom, se eu não colocar a fonte. Mas se eu colocar a fonte, Ellen White, vai dizer, não, essa igreja só usa Ellen White, porque é como se fosse a deusa, a papisa. Não, absolutamente não. Queridos, tinha muito mais a dizer-lhes, mas o tempo não nos permite. Quero concluir dizendo o seguinte. Por que existe essa rejeição? Porque, número 1, há preconceito. E porque essa rejeição foi profetizada. Assim como eu disse àquela jovem que conheci em Tatuí, nós não precisamos do Espírito de profecia para a nossa salvação. Mas se Deus colocou este como sendo um guia do seu povo para o tempo do fim, não é porque os escritos dela são mais importantes do que a Bíblia. Não. Porque o princípio da igreja adventista do sétimo dia é sola escritura, somente as escrituras. No entanto, diante de um universo de cerca de 50 mil denominações cristãs em todo o mundo, Dr. Alberto Tim foi meu professor no curso teológico e também idealizador desse material. E eu recomendo aqui aqueles que quiserem estudar um pouco, quando Deus fala o dom de profecia na Bíblia e na história. Dom de profecia na Bíblia e na história. Por que Deus manifestaria o dom de profecia no tempo do fim? Dentre os muitos motivos,
Dr. Alberto Tim, num artigo que ele escreveu aqui, ele diz o seguinte: em um contexto complexo como este, de cerca de mais de 50 mil denominações cristãs em todo o mundo, Ellen White funciona como um filtro profético divino, capaz de remover falsas interpretações impostamente e artificialmente impostas sobre a Bíblia, permitindo que ela, a Bíblia, interprete a si mesma e toque em nossa vida como uma mensagem transformadora. Quantas e quantas interpretações bíblicas nós temos? A Ellen White, ela serve como um fator catalisador, purificador. Não são os escritos dela, mas ela leva a Bíblia e a Bíblia somente. Escrito dela, primeira citação de Ellen White, todos esses 9 temas. A Bíblia interpreta a si mesma. Um texto deve ser comparado com outro. O estudante deve aprender a encarar a palavra como um todo e ver a relação de suas partes. Meus escritos são como uma luz menor que leva a luz maior que a Bíblia. Alguns dizem, eu não preciso, se eu tenho a luz maior eu não preciso da luz menor. Veja, se você tinha a luz grande da manifestação de Deus na coluna e na nuvem, então eu não preciso de Moisés. O que vocês acham? Tem sentido isso? Mesma coisa. Queridos, Deus colocou um profeta no final dos tempos, sim, para nos guiar, sim, assim como foi Moisés, sim, para coroar esse movimento como um autêntico movimento guiado por Deus, para levar-nos a Bíblia e tão somente a Bíblia, e para proteger o seu povo dos enganos satânicos dos últimos dias. Queridos, Jesus está voltando. E se não fosse essa verdade e essas verdades de que Deus guia esse movimento de Israel moderno como uma luz através da sua palavra, lei, o testemunho, manifestação profética, esse movimento nunca se sustentaria durante todos os anos que tem sustentado até hoje e espalhado o evangelho em todo o mundo. Teria se esfacelado, assim como o povo de Israel jamais teria suportado. Queridos, Deus está no comando da história, sim ou não? Sim. Não rejeite aquele ou aquela a quem Deus escolheu, amém? E lembrem-se das maravilhas que o Senhor Deus fez no passado e faz hoje. Lembrem-se dos juízos dos seus lábios no passado e hoje. É isso que nós temos feito nessa série. Lembrem-se das maravilhas das mãos de Deus no passado e hoje. Lembre-se da forma como Deus conduziu o seu povo no passado e tem conduzido hoje. Lembre-se de que o braço do Senhor jamais se ausentou do seu povo. Lembre que jamais nos faltou o seu perdão. Lembre que rejeitar aquele a quem Deus escolheu, ou aquela a quem Deus escolheu, é rejeitar o próprio Deus que escolheu. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor nos fez e do juízo dos seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em
deliberadamente esquecer, com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança dar. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força, e vendo mesmo é que se chega ao fim, e está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor, e quem espera nele vai viver, e quem morreu então ressurgirá. Já brilha sobre nós, e Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos que está faltando só um pouco mais, a caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Senhor Deus, que a história do passado, Senhor Deus, seja para nós uma constante lembrança, de modo a não cairmos nos mesmos erros, cometermos os mesmos pecados que foram cometidos. Guia e continue guiando o teu povo, Pai. Obrigado pela mensageira profética que o Senhor deixou a nós, que nos leva a tua palavra, que faz parte, Senhor Deus, desses sinais visíveis da tua guia e manifestação entre nós. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos amém. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Que bom que você ficou alguns minutinhos após esse culto maravilhoso. Venho aqui para te dizer uma forma de nós evangelizarmos, não somente pregando e falando, mas evangelizarmos através das nossas doações e das nossas ofertas. Aqui a Igreja Central tem um grupo muito grande que é o Ministério da Transmissão. E com esse ministério, nós podemos alcançar você que está em outra cidade, outro estado, outro país, abençoando e levando a mensagem de Deus. Te convido a acessar o link que está aí na descrição, ou mirar o seu celular na tela, nesse QR Code que está aparecendo, e ofertar ou doar para esse ministério maravilhoso que tem abençoado muitas pessoas através e ao redor do mundo, que você pode evangelizar dessa forma. Então, se o Espírito Santo tocou no seu coração, acesse o link, faça sua doação conforme o seu coração mandar e abençoe muitas pessoas levando a palavra de Deus. Um grande abraço.